Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Eu sou o pastor Devanir Gomes e nós estamos aqui para mais um Momento Família. A Igreja Batista Nacional Família está aqui sempre com uma palavra preparada para o teu coração. Então eu quero que você participe conosco desse momento. Quero ler um texto que está escrito na palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, a partir do verso 25, que diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que acontecerão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Louvado seja Deus. Olha só que texto interessante. Nesta palavra, Jesus está trazendo uma reflexão, um alerta para os seus discípulos, falando acerca da sua volta, e é sobre este assunto que eu quero tratar, que eu quero falar com você que me assiste, com você que me ouve nesse dia. Como esperar pela volta de Jesus? Nós sabemos que é iminente a volta do Senhor Jesus Cristo, e todo aquele que se diz ser um cristão deve estar pronto, deve estar preparado, deve estar com suas expectativas, com o seu coração queimando para que esse momento aconteça. E a minha pergunta é: como está o seu coração? Ainda arde dentro de você a expectativa pela volta de Jesus Cristo? É um assunto que talvez algumas pessoas já não dizem mais, mas há uma preocupação no meu coração como pastor sobre a vida das pessoas que já não estão mais atentas. Então eu quero compartilhar com você uma palavra aqui que vai trazer um alerta para o teu coração, porque se somos cristãos, devemos olhar para o alto, devemos perceber os sinais, né? Quando nós olhamos ao redor por tudo aquilo que o mundo está vivendo, o que nós estamos vendo? Guerras, rumores de guerras, há um desequilíbrio, uma desarmonia total da natureza. Em um lugar há muito frio, outro lugar com calor excessivo, enchentes, terremotos, maremotos. Tudo isso Jesus disse que iria acontecer. Então fica muito fácil, olhando para o alto, olhando ao nosso redor, isso nos chama atenção. Mas eu te pergunto, estes sinais têm chamado a sua atenção? Estes sinais que anunciam, que pré-anunciam a volta do Senhor Jesus Cristo, têm chamado a sua atenção? Tudo que está acontecendo, queridos, são sinais que Jesus Cristo anunciou. Ele mesmo diz: quando ouvires falar de guerra, rumores de guerra, não vos preocupeis, porque ainda não é o fim. Mas, de repente, vocês começarão a ouvir falar de paz, paz. Então virá uma repentina destruição. De todos os sinais que Jesus pré-anunciou acerca da sua volta, há um sinal que me chama muita atenção. Paulo fala na carta de 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, Paulo vai relatar como estaria o coração dos seres humanos. E o que mais me preocupa nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo é aquilo que eu vejo na humanidade. Como está o coração do homem? Paulo vai dizer que os homens, eles seriam amantes de si mesmos, que os homens seriam gananciosos, seriam presunçosos, os homens se tornariam cada vez mais soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais e suas mães. Os homens seriam ingratos, haveria uma ingratidão profunda no coração da humanidade. Os homens seriam profanos, sem afeição natural. Preste bem atenção, cada palavra que Paulo deixou aqui relatada para que nós possamos entender o que está acontecendo com a humanidade. Os homens seriam irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, seriam cruéis, sem amor para com os bons. Os homens se tornariam cada vez mais traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olhando para o que está acontecendo com a humanidade, quando você acessa as redes sociais e começa a perceber as notícias do mundo,
você vai ver que a humanidade já chegou a esse ponto. Há uma calamidade no mundo. Não só nos sinais, nos céus, na terra, na natureza, mas o principal sinal que eu percebo olhando para tudo que está acontecendo ao nosso redor é o coração da humanidade. A pergunta é: como sobreviver a tudo isso? O que mais você espera acontecer, querido? O que mais você espera ver para você se preparar para a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo? Eu venho aqui hoje fazer um apelo. Prepare o seu coração. Olhe para o alto, olhe para os sinais, olhe para tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor e veja bem que o que Jesus disse já está acontecendo e nós devemos estar prontos. É a Bíblia se cumprindo. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr a não ser correr para os pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar hoje aqui algumas lições para que eu e você, nós possamos estar atentos para a volta do Senhor Jesus Cristo. E a primeira lição que eu deixo é que quem espera por Jesus jamais pode perder a noção do que é pecado e das suas consequências. A Bíblia vai dizer, em Romanos capítulo 6, verso 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Nós sabemos muito bem que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Foi assim desde o Éden, a partir do pecado de Adão, o homem foi separado. Mas Deus, pelo seu infinito amor, enviou seu Filho Jesus Cristo como um Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo para nos reconciliar novamente com Cristo Jesus. Mas as pessoas não estão percebendo, as pessoas não estão atentas àquilo que Jesus Cristo diz. O pecado faz separação entre Deus e o homem. E Hebreus capítulo 12, verso 14, vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A humanidade perdeu a noção do que é pecado. As pessoas estão vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Sabe, o pecado dominou, tomou conta do coração do homem, mas há um povo santo que Jesus vem buscar, uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja que busca, um povo que busca, um cristão que busca a sua santificação, mesmo em meio a um mundo pecaminoso. Ele vem buscar um povo santo. Então, quem espera por Jesus jamais pode perder a noção do que é pecado. Quem espera por Jesus precisa viver continuamente o arrependimento. O arrependimento deve ser vivido diariamente. Essa foi, queridos, a mensagem de João Batista quando veio anunciar os caminhos do Senhor, preparar o caminho para o Senhor. João Batista chega pregando esta mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus também inicia seu ministério, é a mesma mensagem que ele vai pregar. Mateus capítulo 4, verso 17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se você é um cristão, acredita em Jesus, se você tem expectativas de um tempo glorioso ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você precisa viver o arrependimento pelos seus pecados, pelas atitudes erradas, pelas coisas erradas que fazemos. Se arrepender, se dobrando, reconhecendo dentro do seu coração que nós, como seres humanos, falhamos sim, mas nós temos essa graça de Deus. Através do arrependimento, nós temos o perdão do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer o que é o arrependimento. Arrependimento é um estado de tristeza profundo, movido pelo reconhecimento dos erros cometidos, que altera o comportamento do indivíduo. Queridos, arrependimento exige de nós mudança. Não tem como você dizer que se arrependeu dos seus pecados se você continua na mesma prática pecaminosa. Aquele que espera pela volta do Senhor Jesus Cristo precisa viver uma vida de arrependimento constante. Quem espera por Jesus jamais pode perder a fé em suas promessas. Lucas relata no capítulo 18, no verso 8, dizendo assim: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? São palavras de Jesus. Será que ele consegue ainda olhar para a terra e encontrar fé no coração de pessoas que acreditaram e que acreditam nas suas promessas, na sua vinda, do seu retorno? Quem espera por Jesus não pode perder a fé nas suas promessas. Jesus deixou escrito que ele voltaria para buscar o seu povo, um povo santo, um povo arrependido. 1 Timóteo capítulo 4, no verso 1 ao 5, vai dizer assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns
apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Nós precisamos estar atentos, porque há muitos ensinos enganadores por aí. Hoje as pessoas, muitas delas, estão colocando a sua fé firmada naquilo que elas assistem nas redes sociais. São seguidores de homens desconhecidos. Homens que propagam o evangelho, mas não vivem o evangelho. Nós precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos estar atento, porque há ensinos de demônios por detrás de tudo isso. E muitos estão apostatando da fé. O que é um apóstata? Um apóstata é alguém que experimentou a plenitude do amor e da graça, mas não se firmou nela. Alguém que está apostatando da fé é alguém que já experimentou a graça, é alguém que já experimentou da palavra, alguém que já frequentou uma igreja, alguém que já viveu, já experimentou da doce presença do Espírito Santo. E talvez eu esteja falando com alguém assim. Você já frequentou a igreja, já viveu bons tempos, você já serviu a Deus, talvez você já até pregou a palavra, você já cantou, já participou do altar do Senhor, da mesa, da ceia do Senhor, mas hoje você apostatou da sua fé por ouvir ensinos enganadores. Mas esta palavra eu tenho certeza que vem falar ao teu coração, porque é um tempo de retornar, olhar para o alto e firmar a sua fé novamente em Cristo Jesus, porque Ele em breve Ele vem buscar a sua igreja. Quem espera por Jesus não pode perder a fé em suas promessas. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Mas o ensinamento que eu aprendo é que quem espera por Jesus tem a obrigação de ser perseverante na sua espera. Como nós devemos esperar, queridos? Como deve estar o nosso coração, o meu coração e o seu coração? Como deve estar nessa espera pela volta do Senhor Jesus Cristo? Devemos perseverar na oração, devemos perseverar na busca pela santidade, devemos perseverar na comunhão com os santos. Nós não podemos deixar de congregar. Por que você deixou de congregar? Por que você deixou de participar da comunhão com os santos, com a igreja do Senhor? A Bíblia vai dizer que nós não podemos deixar de congregar, é a participação da comunhão dos filhos de Deus. Devemos perseverar na santidade, na comunhão, no amor, devemos perseverar na leitura da palavra, porque a palavra de Deus é o alimento que nos fortalece, que nos coloca de pé, que nos anima na expectativa daquilo que Jesus prometeu para cada um de nós. Devemos perseverar no conhecimento, no aprendizado da palavra de Deus. Há quanto tempo você não tem mais um devocional, uma leitura bíblica, um tempo de comunhão, de intimidade com Deus? Nós precisamos ter esse tempo. Às vezes nós encontramos tempo para tantas coisas na vida, mas deixamos de lado aquilo que de fato tem valor, a palavra de Deus. Então, se você espera por Jesus, você deve ser perseverante naquilo que Ele prometeu em suas promessas. Mateus 24, 13 vai dizer assim: aquele que perseverar até o fim, esse então será salvo. Sabe o que eu entendo, que eu aprendo com esse versículo, com esta palavra? É que quem desiste nada alcança. Então não fique parado pelo meio do caminho, não desista daquilo que Jesus um dia te chamou para ser, para fazer parte do reino de Deus. Se você perdeu a consciência do que é pecado, hoje o Espírito Santo de Deus trará ao seu coração, à sua consciência, que algumas atitudes devem ser mudadas, que deve haver um arrependimento, que você não pode perder a fé nas promessas do Senhor e perseverar até o fim, porque em breve, muito breve, Ele voltará para buscar a sua igreja gloriosa no nome de Jesus. Que esta palavra possa trazer de volta aquilo que foi perdido ao seu coração. Uma semente que possa nascer e frutificar, e que você possa olhar para os sinais, para tudo aquilo que está acontecendo ao redor, ao nosso redor e ao redor do mundo, e você esteja firmado nas promessas de Deus, em nome de Jesus, esperando pela sua volta gloriosa. Me permita fazer uma oração por você. Pai querido, em nome de Jesus, sabemos que os teus olhos estão sobre toda a terra, e o Senhor procura verdadeiros adoradores. Mas nós sabemos também que é iminente a sua volta, nós sabemos que está muito perto, muito próximo do seu retorno, Senhor.
e nós queremos estar com o coração preparado. Então, Espírito Santo de Deus, traga, Senhor, a luz, a clareza, a revelação daquilo que de fato é pecado. Senhor, aquelas pessoas que estão com a mente cauterizada, que hoje, Senhor, a luz da Tua palavra possa alcançá-los, ó Pai, em nome de Jesus, gerando um arrependimento genuíno, verdadeiro nesses corações, gerando, Senhor, e provocando mudanças, comportamentos, Senhor, sejam deixados para trás, ó Pai querido, e que haja uma ardente expectativa da Sua volta, porque nós sabemos que o Senhor prometeu e o Senhor cumprirá essa promessa da volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Queremos estar prontos, preparados, esperando a sua volta. Então prepara o coração dessa pessoa que me ouve, Senhor. Tira as escamas dos olhos. Aqueça os corações, ó Pai querido. Sara as feridas, cura, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é minha oração, Senhor. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família. E fica aqui o convite. Venha nos fazer uma visita aqui na IBN Família. Estamos aqui ao lado do Estádio Municipal de Futebol. A minha família está aqui para receber a sua família. Louvado seja Deus. Você será muito bem-vindo aqui neste lugar, no nome de Jesus. Deus te abençoe.